nosso Deus, ele tem sido bondoso para conosco. Eu quero falar com você hoje, essa palavra de meditação, sobre as riquezas da glória de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, em graça, para que ele possa, assim, demonstrando tudo isso no seu grandioso amor para conosco. Graças a Deus que a gente precisa atentar bem para o que as Escrituras nos falam, para que ela nos ensina, para que a gente não seja conduzido por ventos de doutrina, para que a gente possa se firmar, termos um posicionamento em relação ao que a palavra de Deus ela tem nos advertido. O Senhor tem falado ao seu povo através da sua palavra, mas as pessoas elas tendem a estar ouvindo muitos rumores para tudo quanto é lado e às vezes isso acaba te confundindo. Mas o propósito de Deus não é confundir as pessoas, mas trazer esclarecimento. Olha só o que Paulo fala aqui em Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 20, ele diz assim: pelo que ouvindo eu, também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, o qual, sobre excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-vos dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Olha o que diz o capítulo 3 e o versículo de número 8. Paulo diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. É muito importante nós observarmos a declaração que o apóstolo Paulo faz a respeito de Jesus Cristo, do ministério de Cristo, da obra do Calvário, da importância de nós credibilizarmos esta palavra e atentar para aquilo que ela está nos instruindo. É importante nós observar que Paulo, ele traz para os irmãos que estão em Éfeso a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Ele fala das riquezas dos céus, ele fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa carta aos Efésios, segundo alguns historiadores, diz que essa carta é uma carta pastoral, onde Paulo está instruindo a comunidade de Éfeso permanecer em Cristo Jesus, sabendo que nele nós vamos ter uma recompensa. E é importante que ele diz, pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo. Paulo recebeu notícias de uma boa ação daqueles irmãos, do que eles estavam exercendo, do propósito que eles decidiram trilhar. E Paulo diz que quando ele ouviu falar da fé deles, ele se maravilhou. Ele fala que não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Paulo está mostrando claramente que o que ele ouviu a respeito daqueles irmãos e daquela igreja era algo que trouxe grande alegria para o seu coração.
trouxe para ele um sentimento de gratidão a Deus pelo que estava acontecendo entre a comunidade. É como se Paulo estivesse sentindo-se realizado por a semente que ele plantou no coração dos irmãos de Éfeso tinha nascido, estava frutificando, eles estavam exercendo com muita segurança, a fim de que Cristo fosse glorificado nas suas vidas. É importante nós observarmos que, por causa dessa ação deles, Paulo está dizendo assim: olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vós. E nas minhas orações eu tenho me lembrado de vocês. Eu tenho apresentado a vocês nas minhas orações. Ele fala aqui no verso 16. E outra coisa importante, porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A oração do apóstolo Paulo pelos irmãos é que houvesse realmente da parte de Deus uma graça abundante, que Deus viesse, o próprio Cristo, falar, dar a eles conhecimento pelo Espírito, um Espírito a eles de sabedoria, que eles viessem falar com intrepidez e na sabedoria do Espírito Santo, na revelação de Deus para eles. Queridos, se Paulo está maravilhado com a atitude daqueles irmãos, imagine o próprio Cristo olhando para aquela igreja e se alegrando com a atitude deles, porque agora eles provaram das riquezas de Deus. A maior riqueza de Deus em nós é o seu amor. A maior riqueza que Deus, exemplo de riqueza, é o amor de Cristo. É a sua graça internalizada em nós, para que nós venhamos realmente compreender o propósito de Deus. Então, essas riquezas que o Senhor traz, mostra para eles, é que uma vez nós estávamos desgarrados da glória e da presença de Deus. Nós éramos pobres. Nós não tínhamos alegria, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos salvação. Cristo, ele deu isso a nós, porque na ausência de riqueza, nós vamos perceber claramente que há pobreza. Anteriormente, nós éramos pobres, mas Cristo nos enriqueceu pela sua graça tão maravilhosa. Observe claramente que a confirmação na Bíblia traz-nos em Provérbios, capítulo 30, verso de número 8, a parte A do versículo, que ele diz que não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Salomão está falando que o Senhor não desce para ele nem pobreza e nem riqueza. Mas a gente vai perceber que o que é que ele quer? Ele quer desfrutar de algo tão maravilhoso, especial de Deus. Então a gente vai ver aqui duas classes de riqueza. As riquezas, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos, as materiais e as espirituais. E uma coisa importante é que as riquezas materiais, elas são constituídas de bens terrenos e perecíveis. Ouro, prata, joia, fazendas, propriedades, veículos, quadros, ações, dinheiro e etc. Né? Agora, quando Paulo fala das riquezas espirituais, aí as coisas mudam de figura. Ele fala que as riquezas espirituais, elas são de origem celestial, invisíveis e duradouras. As riquezas espirituais, elas são invisíveis, elas são celestiais. É por isso que logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, versículo 4 em diante, Paulo diz, ele começa no 2 ali falando, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está declarando. Paulo, primeiro, ele exalta a Cristo.
Em segundo lugar, Paulo, ele fala das riquezas, das bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Agora, o que é que nós precisamos fazer para que nós venhamos alcançar estas bênçãos? É necessário que haja, da parte de cada pessoa, uma disposição, uma disponibilidade de nós querermos buscar. Paulo diz assim, que todas as bênçãos, elas já estão dispensadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o que é que precisamos? Nos disponibilizar. Termos a iniciativa de buscar essas bênçãos que já estão dispensadas. Então, é por isso que, às vezes, as pessoas elas não compreendem por que muitos recebem e poucos e alguns não. Porque o que vai definir isso é a disposição de cada um de querer buscar, de querer ter, de querer possuir, de querer experimentar. Quem ora mais, quem investe mais, vai ter mais. Quem ora pouco, quem estuda pouco, quem não se dispõe, esse vai ter menos. Então, à medida que eu vou me esforçando, à medida que eu vou me integrando, à medida que eu me achego ao Senhor, à medida que eu busco, também é à medida que o Senhor vai se revelando. É à medida que o Senhor vai dispensando. É à medida que o Senhor ele vai compartilhando entre aqueles que o buscam. Porque o Senhor diz em Jeremias 3:29, e bem sei o pensamento que tenho acerca de vós, pensamentos bons, pensamentos de fazer subir, pensamentos de fazer prosperar. Ou seja, Deus ele conhece o nosso pensamento. Mas nós é que precisamos nos dispor a buscar, porque Ele quer se revelar. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Está no livro de Jeremias, logo nos primeiros capítulos. Então, por que o Senhor está falando isso? Porque o Senhor estava escolhendo um profeta e colocando ele perante as nações para falar a sua verdade. Então, à medida que Jeremias ele fosse se esforçando em buscar, Deus ia se revelando. Conosco é do mesmo jeito. É por isso que quem vai provar dessas riquezas é quem se dispõe. Né? E outra coisa importante é essa busca, ela tem que ser uma busca incessante. O homem tem que estar disposto, com o coração do homem pecador está profundamente ligado a tudo que é terreno. Ele somente se interessa por riquezas materiais. E costumeiramente passa a sua busca possuí-la. Ou seja, se o meu coração ele está nas coisas terrenas, o que é que eu vou buscar? Eu vou buscar as coisas que são terrenas. Então a gente vai perceber que a nossa busca ela vai ser sempre por aquilo que é terreno. Mas quando nós buscamos aquilo que é espiritual, quando a nossa visão ela sai daquilo que é terreno e ela foca naquilo que é espiritual, nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas e especial, coisas grandiosas do Senhor. Ele vai se revelando à medida que nós vamos buscando a sua presença. Quando o homem é espiritual, ele aprendeu que Jesus dispõe de imensos tesouros que lhe dão reservados nos céus, que estão reservados no céu. Por isso, não faz das riquezas material um objetivo maior da sua vida. É por isso que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Você que tem uma Bíblia, você pode conferir. Jesus está dizendo que não acumuleis tesouros aqui na terra. Né? Então, ao meditarmos na expressão riquezas da glória, usada pelo apóstolo Paulo nas epístolas aos Efésios e aos Colossenses, somos conduzidos pelo Espírito de Deus a considerar
com muita atenção o versículo de número 11 do Salmo 84. Né? Você pode ler o Salmo 84, que você vai compreender justamente o que é mais importante. No Salmo 84, o próprio salmista está dizendo que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, quando o salmista expressa que na casa do Senhor há tesouros valiosos, vale mais um dia na casa dele do que 1000 em qualquer outro lugar, ele está dizendo, olha, o mais importante é buscar a Deus, a sua presença. Estar na casa do Senhor é mais importante. Então, a gente vai observar claramente que essa antecipação, né, ela é muito importante para que a gente possa buscar, a gente possa se integrar, a gente possa estar realmente buscando essa presença de Deus que é tão gloriosa. Outra coisa importante é que a glória na pessoa, né, do Pai. Por exemplo, Deus é identificado como Pai da glória em Efésios 1:17. O significado da abrangência da expressão Pai da glória, a expressão Pai da glória significa que Deus é a origem de toda glória. Antes que houvesse qualquer obra criada, ele já possuía a glória. Jesus referiu-se na oração sacerdotal à eternidade da glória divina em João 17, verso 5. Você pode conferir. Então, por que Deus é chamado de Pai da glória? Porque toda a glória, desde o princípio, está internalizado nele. É por isso que ele é o Pai da glória. Porque toda a glória está internalizada em Deus. Você pode conferir. Então, a gente vai observar uma coisa importante, que a glória ela é privativa de Deus. Nenhuma criatura do universo ele pode produzir glória. Unicamente Deus a possui. Inerentemente, e somente ela deve ser declarada entre os povos. 1 Coríntios 16, 24. Deus não somente é Pai da glória, ele também é o Deus da glória. Visto que a glória ela é o quê? Essencialmente algo divino. Isso é maravilhoso. Deus ele não é somente Pai da glória, mas ele é o Deus da glória. Isso é maravilhoso. Queridos, eu espero que essa palavra de meditação ela possa ficar guardada no teu coração. Que o Senhor possa te dar muita graça e que você possa refletir sobre estas riquezas da glória de Deus. E tem uma coisa importante. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, quando o homem tenta se colocar no lugar de Deus, ele reprova esse homem. Mas é algo importante que Deus ele revela a sua glória através do Filho, para que o homem olhando para Cristo possa ver a grandiosidade da bondade do Pai através do Filho. Por quê? Porque nós vamos observar algo interessante, que a glória na pessoa do Filho. Embora Jesus houvesse relacionado a glória com a pessoa do Pai, não se pode esconder o fato de que a glória também pertence a Ele, visto ser Ele igualmente a Deus. Sua encarnação tem tudo a ver com essa glória, como lemos em João 1, verso 14. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória e a pessoa do Espírito Santo. Paulo escreveu na carta aos Efésios que, de acordo com as riquezas da glória de Deus, é permitido que os crentes sejam fortalecidos com poder pelo Espírito. Ou seja, com poder pelo Espírito. Efésios 3,16. Portanto,
Esse versículo estabelece uma associação da glória no Espírito Santo, que é confirmado pelo apóstolo Pedro, que chama o Espírito Santo de Espírito da glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, a parte B. Então, a gente vê essa glória ela sendo partilhada do Pai para o Filho e, posteriormente, o Espírito Santo também sendo chamado de Espírito da glória de Deus. Por que isso? Porque o Espírito se manifesta e revela a glória do Pai na obra do Filho e do Espírito Santo. Queridos, que Deus te abençoe, te dê muita graça, em nome de Jesus.